O tema geral, o tema dessa semana é por que ainda não choveu? É uma pergunta que a gente tem feito constantemente, né, no nosso país. Por que ainda não choveu? Você vê que o tema de hoje é em busca de chuva. Por que a importância disso? Nós estamos passando por uma crise hídrica aqui no nosso país. Algo que talvez tenha chocado você, assim como me surpreendeu também. Quando eu era criança, eu ouvia que no nosso país a gente não precisava se preocupar com isso. Que aqui tinha água à vontade, que a gente podia usar à vontade. Boa parte da água doce do nosso planeta está aqui no nosso país. Então, talvez como eu, você não se preocupava muito com isso. Já ouviu isso em algum momento? Não precisava se preocupar com isso. Só que, de repente, o que aconteceu? Os reservatórios começaram a secar, e quando a gente ficou sabendo do assunto, já era um pouco tarde, né? Já estava um pouco avançada a situação. E a crise foi piorando, o que começou lá em São Paulo, e a princípio a gente achava que não precisava se preocupar, chegou também aqui em Minas. Os jornais começaram a divulgar agora, mais recentemente, que o problema chegou aqui em Minas Gerais também. Os reservatórios aqui ao nosso redor também começaram a cair. Isso gera uma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, gera um certo conforto por parte dos cristãos. Por que eu falo isso? Porque a gente começa a lembrar de textos bíblicos que falam sobre as grandes catástrofes, os grandes problemas que aconteceriam no final dos tempos. Como, por exemplo, Mateus 24, 21. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou então algum dispositivo eletrônico que você queira usar. Abra comigo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 21, Mateus 24, 21. Mas antes de nós lermos, eu peço que você feche seus olhos, para que nós possamos ter uma breve palavra de oração. Pai querido, nosso Deus, nosso Rei, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Agora que vamos abrir a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, nos orientar através da Tua palavra. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Mateus 24, versículo 21, diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aí o que é natural a gente pensar? Tudo isso que está acontecendo já tinha sido profetizado, é necessário que aconteça para que Jesus volte, então isso é ótimo. Vamos ficar felizes que esses problemas estão acontecendo, porque é sinal que Jesus está voltando. E eu já vi muito cristão dizendo até o seguinte: eu quero mais é que aconteça essas coisas, eu quero mais é que esse mundo chegue perto do seu fim, para que Jesus possa voltar logo. Eu quero mais que aconteça esse tipo de coisa. Eu lembro nitidamente em 2001, no 11 de setembro, o grande atentado terrorista que teve lá nos Estados Unidos, a maioria da comunidade cristã acreditava firmemente que Jesus ia voltar em poucos dias. Eu vi pastores pregando isso, dando vários motivos e evidências de que a partir daquele momento a gente podia esperar que Jesus logo, logo ia voltar. E quantos anos já se passaram? Então a grande pergunta é: por que isso ainda não aconteceu? Por quê? E aí, há pouco tempo, eu encontrei um texto que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com você. Vou pedir licença para ler aqui. O profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Outro anjo, vindo do Oriente, bradou-lhe dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Olha que interessante, a visão do anjo era um pouquinho diferente, né? A forma dele encarar essas situações era um pouquinho diferente.
E aí, quando eu li esse texto aqui, eu me preocupei muito com a minha forma de encarar esses eventos. Isso assinala o trabalho que devemos fazer agora. Uma grande responsabilidade cabe aos homens e mulheres de oração através do país, de pedir a Deus que detenha a nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça, nos quais possam trabalhar para o Mestre. Clamemos a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e proclamem advertência contra a desobediência à lei de Jeová. Esse texto está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, de uma escritora muito conhecida no meio adventista, Ellen White. Quando eu li esse texto, eu fiquei chocado. E não tem muito tempo que eu li esse texto. Eu fiquei chocado com isso, porque por muito tempo eu orei pedindo para que Deus trouxesse logo essas calamidades e que as coisas chegassem logo ao seu estado final para que Jesus pudesse retornar. E quando eu li esse texto, eu vi que na verdade era o contrário, que eu devia estar orando para que Deus tivesse misericórdia, segurasse essas catástrofes, para que a gente possa fazer algo que é necessário ser feito. E o que é isso? O que nós precisamos fazer? Eu queria agora que você abrisse, voltasse, avançasse um pouquinho na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Qual que é o nosso objetivo como cristãos, como adventistas do 7º dia? Qual que é a missão que Deus nos deu? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante a semana. Agora eu quero só dar uma pincelada nesse assunto. Versículo 19 diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas esse não é o texto que me deixa mais preocupado. O que me deixa mais preocupado se encontra em Mateus 24, 14. Eu peço que você volte agora um pouquinho a sua Bíblia. Poucas páginas, Mateus 24, 14. Diz o seguinte: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O que precisa ser feito antes? O evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo. E aí vem a grande questão: por que ainda nós não conseguimos cumprir essa missão de pregar o evangelho? Já que nós precisamos pregar o evangelho a todo mundo, então o que nós precisamos fazer? Estudar mais, quem sabe, ler mais livros, ter mais conteúdo para a gente poder passar para as pessoas? Procurar ter uma boa retórica para que a gente possa convencer as pessoas de que isso é necessário? É isso que está faltando? Porque na prática é isso que a gente está fazendo, né? É isso que a gente tem feito. Como pastor, muitas vezes eu me pego fazendo isso. Eu preciso estudar mais, eu preciso pesquisar mais, eu preciso conhecer mais, para que eu possa ter argumentos para passar para as pessoas. É isso que a gente tem feito no geral. Mas será que é isso que está faltando? É realmente isso que Deus espera de nós? É isso que precisa acontecer para que a nossa missão seja cumprida? E aí eu encontrei esse texto aqui que eu achei interessante também. Tem de haver mais espiritualidade, mais profunda consagração a Deus e zelo em sua obra, nunca vistos anteriormente. Com fé inabalável devemos buscar de Deus graça e poder para seu povo agora. Não acreditamos ter chegado plenamente o tempo em que Ele haja por bem que nossas liberdades sejam restringidas. Às vezes parece que a gente sabe, a gente acredita que vai haver um movimento contrário a nós. E a gente já começa a ver algumas coisas, né, acontecendo no cenário internacional. E parece que a gente quer que isso aconteça logo, para que Jesus possa voltar. Mas aí, essa escritora Ellen White, ela fala que ainda não é o momento disso. Nós temos algo ainda para fazer. E o que está faltando? Eu acredito, tenho certeza, que o que falta é a chuva do Espírito Santo. É isso que está faltando. Só que a gente precisa entender como que funciona essa chuva. Eu quero agora te convidar a voltar no Antigo Testamento, livro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28.
Interessante que alguns desses profetas menores, como nós conhecemos, né, que tem às vezes um livro um pouco menor, a gente não gasta tanto tempo com eles, mas eles têm algumas promessas, alguns textos muito interessantes, muito importantes. Joel 2:28, esse versículo é um deles. Diz o seguinte: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Vocês têm visto isso acontecer? Eu tenho. Eu tenho visto isso acontecer. E às vezes não só pessoas da nossa igreja, mas eu tenho visto isso acontecer. O que falta para que essa chuva venha? O que precisa acontecer? Esse outro texto aqui fala um pouquinho mais sobre isso. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, privilégio da igreja tê-la agora. Buscai, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Isso aí, para mim, já foi algo que revolucionou a minha vida espiritual quando eu li esse texto há muitos anos atrás. Porque eu nasci na igreja adventista. Sou terceira geração de adventistas. Vocês conheceram provavelmente meu avô, Antônio Guimarães, avô. Depois, meu pai passou esse conhecimento para a gente, minha mãe também. Então eu já nasci na igreja conhecendo essas coisas, mas eu tinha uma visão às vezes um pouco distorcida sobre isso, sobre alguns conceitos. Por exemplo, eu entendia que a chuva do Espírito Santo tinha caído lá no passado e que agora a gente tinha que esperar um futuro distante onde a chuva cairia novamente. E aí quando isso acontecesse, a gente começaria a pregar de forma mais eficaz. Então eu ficava estudando, me preparando para que isso acontecesse. Mas isso seria algo do futuro, muito no futuro que ia acontecer. Será que é isso realmente? Talvez você pense assim também. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso aí. O que precisamos é da vivificadora influência do Espírito Santo de Deus. Orem sem cessar e vigiem trabalhando de conformidade com as suas orações. Ao orarem, creem, confiem em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor dará liberalmente o seu Espírito. Nós já estamos no tempo da chuva serôdia. Olha que interessante. Agora, a gente precisa entender qual que é a diferença de chuva serôdia, chuva temporã. Você já ouviu falar sobre isso, mas às vezes é meio confuso, a gente não entende bem o que isso significa. O que significa? Vamos entender aqui. Primeiro, chuva temporã, preparação para a semeadura. Deus sempre tenta usar exemplos da experiência, da vivência do ser humano. Naquele período do povo de Israel, eles mexiam muito com a agricultura. Então Deus usou alguns símbolos, alguns exemplos desse ambiente, dessa temática, para que eles pudessem entender. Então como é que funciona? Lá na Palestina, num período do ano, começa a cair a chuva temporã, que é o momento do plantio. Você precisa preparar ali o solo, então vem a chuva temporã, e é o preparo, acontece o preparo ali do solo, planta-se a semente, e aí depois de algum tempo, vem a chuva serôdia, que é a preparação para amadurecimento e colheita. Já no finalzinho ali, vem a chuva temporã, mais forte, mais poderosa, para então terminar ali o preparo da semente, para que então possa nascer. Interessante, né? Agora, no ambiente espiritual, como que funciona? A chuva temporã foi o derramamento inicial do Espírito Santo no Pentecoste. Aquele momento onde os discípulos receberam um poder especial e aí começaram a pregar e fazer milagres e grandes coisas aconteceram. E a chuva serôdia? A chuva serôdia é o derramamento intenso do Espírito Santo nos últimos dias. Mas eu sempre achei que isso ia acontecer num futuro distante. E o texto que nós lemos diz que isso está acontecendo agora, ou deveria estar acontecendo agora. Uma grande confusão que nós fazemos e que eu sempre fiz, eu sempre entendi que quando caiu a chuva temporã, o Espírito Santo foi derramado de uma forma poderosa e depois parou. E lá no final, quando estivesse próximo ali da vinda de Cristo, voltaria agora a ser derramado o Espírito Santo, agora a chuva serôdia. Só que não é assim na prática. Quando você observa como funciona as chuvas lá na Palestina, depois que cai a chuva temporã, continua chovendo, não para de chover.
Continua uma chuva um pouco mais fraca, mas continua chovendo até o momento da chuva serôdia. Então, no ambiente espiritual, a gente tem que entender que é a mesma coisa. Teve o derramamento do Espírito Santo ali no Pentecostes, foi poderoso. Depois disso, o Espírito Santo não foi retirado da terra, ele continuou atuando, o derramamento do Espírito Santo continuou acontecendo, até o momento em que na chuva serôdia vai acontecer um derramamento maior, mais poderoso, coisas maravilhosas vão acontecer. Só que aí parece que eu estou falando um pouco de coisa de igreja pentecostal, de talvez de igreja diferente do que a gente está acostumado. Mas isso é bíblico, isso está na Bíblia, isso precisa acontecer. E a minha grande preocupação é que o meu avô pregou, o meu pai pregou, eu estou pregando, e quando isso vai acabar? Quando Jesus vai voltar? Talvez a gente precise pregar um pouquinho mais, a gente precise se empenhar um pouco mais para que isso aconteça. Peçam os cristãos com fé a bênção prometida, e ela virá. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado, mas a chuva serôdia será mais abundante. Amém? Será mais poderosa. Vocês e os nossos filhos poderão fazer coisas ainda maiores, mais maravilhosas. A minha preocupação é que para você, esse seja só mais uma mensagem, só mais um sermão. Que essa seja só mais uma semana especial. Se for isso, o meu objetivo aqui não vai ter sido alcançado. O meu objetivo é que essa semana nós possamos aprender juntos o que Deus espera de nós. Como nós podemos crescer espiritualmente e finalmente terminar a obra que Cristo nos pediu para fazer. Eu não consigo mais esperar. Eu não quero que os meus filhos tenham que terminar. Eu quero encerrar com uma história de um professor que eu tive lá no IAN, na Faculdade de Teologia, o pastor Luiz Nunes. Ele foi um grande pregador, foi um dos pioneiros no evangelismo público aqui no Brasil. Ele começou o seu trabalho lá no Rio de Janeiro e terminou no Nordeste. Ele é muito conhecido lá no Nordeste. Hoje ele já está jubilado, já está aposentado. Mas ele continua dando aula porque gosta muito disso. E um dia ele estava falando para a gente na sala de aula e ele contando para a gente o quanto ele trabalhou, o quanto ele se empenhou, a geração dele, quanto eles se empenharam. O pastor Bulhon e grandes pregadores se empenharam. E um momento ele parou, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele falou, mas infelizmente a minha geração falhou. E eu me arrepio toda vez que eu lembro dessa história. Um grande homem, um dos maiores pregadores que eu já vi. As aulas dele são maravilhosas. Você sente o Espírito Santo trabalhando por meio desse homem. E ele dizendo para a gente, a minha geração falhou. E agora a responsabilidade está sobre a geração de vocês. E eu senti um peso imenso quando ele falou isso. E eu fiquei pensando, quem sou eu? Praticamente um menino. Mas sabe, o poder está à nossa disposição. Nós precisamos pedir apenas, orar por isso, clamar por isso. E essa semana, eu te convido para estar aqui, não para a gente ter momentos de celebração apenas, não para a gente encontrar com amigos e ter um momento diferente e agradável, não. Mas que você possa ter realmente um reavivamento espiritual. Para que a sua vida espiritual, a partir de agora, seja diferente, seja melhor. Você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de você estar aqui. Eu sei que isso não vai ser fácil. Você vai ter uma série de coisas para te atrapalhar para estar aqui. Mas eu quero te dizer que é do interesse do Espírito Santo de Deus que você esteja aqui. Eu sou só mais um pastor. Mas a mensagem que vem da palavra de Deus, ela é muito especial. E é para isso que eu quero te convidar essa semana. Para que nós possamos aprender juntos. E como eu sei que não vai ser fácil para você, eu quero orar por você. Para que Deus possa te fortalecer nesse momento. Pai querido, nosso Deus, nosso Rei, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque na Tua palavra nós temos a certeza, a confiança de que o Teu Santo Espírito está trabalhando, o Teu Santo Espírito tem poder e Ele atua no nosso meio. Muitas vezes nós não entendemos, não percebemos o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso nós queremos te pedir, derrama o Teu Santo Espírito sobre essa congregação, sobre cada um dos Teus filhos aqui. Aqueles que nos assistem também, que talvez estejam longe, que o Senhor possa ir ao encontro deles nesse momento, que eles possam sentir o Teu Santo Espírito
movendo, incomodando, Senhor, que essa semana de maneira nenhuma o inimigo possa atrapalhar, mas que nós possamos nos encontrar aqui todos os dias para aprender um pouco mais de Ti, sair reavivados daqui, Pai, porque a Tua palavra tem esse poder, o Teu Santo Espírito pode fazer isso por nós, e nós queremos, Senhor, não continuar da mesma maneira como estamos até aqui, mas nós queremos completar a missão que o Senhor nos deu. Nós queremos levar o Teu Evangelho até os últimos lugares que precisam ser levados para que Cristo possa voltar, muitas pessoas possam ser resgatadas do pecado. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.